Boa noite, tudo de bom, prazer, uma alegria estar novamente nesse espaço para entabularmos um papo, uma conversa, talvez um diálogo, via mesmo aí o chat, ou mesmo o telefone, quem tem, não é? O meu número. Mas o fato é que o interesse, como sempre aqui, é uma conversa que ela tenha caráter plural, ou que ela também possa ser multiforme, né? Ou seja, várias faces, quase tipo uma polifonia mesmo, né? Muitas vozes que a gente possa usar aqui ou ter presente para realmente entabular o nosso diálogo. Foi me sugerido nesses dias por alguns colegas, né? Que nesse tempo que está refletindo sobre uma série de situações sociais, né? Econômicas, políticas e culturais, foi me sugerido para, por que não conversar um pouco sobre a questão dos sentidos, né? Propriamente dito, dos sentidos, da nossa, da nossa comunicação enquanto existência, né? Então pensamos de propor então a discussão, ou seja, a conversa, os cinco sentidos, né? E a cidadania seria o mote da nossa conversa, né? Refletir os cinco sentidos, os cinco sentidos nesse enfoque, nessa perspectiva, e principalmente pensando a questão do corpo, né? A questão da corporeidade, até porque quando me sugeriram essa colocação foi já em vista também da nossa conversa passada, não é? Que foi em torno da corporeidade, da sexualidade e da eroticidade, né? Então hoje nós vamos refletir tentar conversar coisa não, conversar algo mais refinado desse ponto de vista, mas muito prático, né? Muito empírico, que são na verdade os nossos sentidos, né? E é isso que nós vamos tentar conversar aqui agora. E como sempre, quem quiser depois manifestar no chat, fica à vontade. Estamos aí para coletar aquilo que você coloca aí enquanto chamamento, enquanto opinião, né? Enquanto, eu diria que, interação desse assunto, que creio eu que é um assunto de todos nós. Né? Beleza. Então, eu pensei nós fizemos uma conversa hoje, eu diria assim, muito simples, né? E ao mesmo tempo, além de simples, que ela pudesse ter um caráter é, pedagógico também. Como eu até anotei aqui, fiz é, as notações, como sempre, eu tento seguir um roteiro até para não causar, talvez, repetição e muito mesmo, e fazer um papo, talvez, não muito alinhado do ponto de vista da ordem, da lógica e mesmo do conteúdo. Se bem que não sei se eu sou um pouco anárquico, não sou tão disciplinado para seguir aquilo que a gente propôs, mas é essa que nós vamos tentar então conversar. Bom, eu já começaria a nossa conversa propondo já uma pergunta de fundo, né? É, é, perguntando mesmo para você que está aí me acompanhando, né? Como é que você tem consciência o que está acontecendo ao seu redor? O que está acontecendo ao redor, o seu redor, é, como é que você sabe? Né? Como é que você tem ciência disso? Né? Essa é uma primeira questão. Então, por isso que eu digo, vai ser algo assim, prático e eu queria que fosse bastante empírico mesmo. Né? Como é que eu sei que algo está acontecendo ao meu redor? Né? Bom, claro, aí nós sabemos e fomos educados, né, que nós percebemos que algo está acontecendo ao nosso redor, e aí já vamos inteirar logo aqui, algo está acontecendo conosco, né? E esse acontecer conosco, aí já muda também a conotação. Né? Algo que acontece comigo, acontece conosco, acontece não só externamente. Pode estar acontecendo algo comigo aqui internamente. Por exemplo, alguém que está aí com uma alegria profunda, né? Uma lembrança nostálgica profunda, uma alegria profunda, né? Alguém que pode estar aí
uma melancolia braba, né? De um fato histórico ou num fato cotidiano. São é algo real, concreto, substancial que está acontecendo conosco. Né? Então como é que a gente sabe? Como é que temos a consciência disso? Né? Então, logo vem a resposta, né? Que nós recebemos essas informações de algo que acontece conosco é, sobre o ambiente, né? Que é onde nós estamos, através de quê? Aí fala através dos nossos cinco sentidos, né? Cinco sentidos. Né? A nossa visão, a nossa audição, não é? O nosso paladar, o nosso olfato e também o nosso tato. Né? Então, são cinco canais de informação que nós temos. Né? Por falar em paladar, eu vou saborear aqui também já o chá. Muito bem. Então, diante disso, né, o tato. O tato. Tato, quando nós falamos de tato, falamos de quê? Falamos das mãos. Ou dos pés. Né? Ou do corpo todo quando encontra com alguém. Mas as mãos é mais apropriada porque as mãos, além do tato, ela faz o contato, propriamente dito. Né? E esse contato se traduz em algo que seria isso aqui. Né? Eu seguro algo na minha mão. Né? Então eu tenho o contato e através do tato. Né? Quer dizer, então, veja, o contato já está dito. São dois tatos juntos. Quer dizer, a mão que pega algo, ela também toca algo objetivamente. E esse algo que ela pega também toca em si. Então, por isso que o contato significa essa reciprocidade. Olha ali. Né? Isso é a primeira coisa. Eu gostaria que a gente fosse aguardando para nós tirar uma sequência, eu diria, bem significativa do que realmente nós estamos falando disso. Né? Por que estamos falando disso? Né? Então, o corpo nas mãos. Né? No fundo, quando eu pego algo, eu estou dizendo que é o corpo nas mãos. Né? Conhecendo, né, o funcionamento do corpo humano por meio de aplicativos, né, se tenta hoje tirar eu chamaria aqui, essa condição fisiológica. Há uma tentativa hoje, e aqui não vou julgar se é boa, se é ruim, se é de sucesso ou de insucesso, não é essa a questão aqui, mas através dos tablets e também dos celulares. Né? Há uma tentativa hoje de buscar esse contato, não é, por aplicativos. De uma forma também interativa. Não é? Também interativa, claro. Não é? E com a utilização também de jogos, de raciocínios, né? A fim de quê? De promover o diálogo, né? Entre ou sobre saúde e cidadania. Essa é a questão. Aí você pode falar, mas você está doido já de... Não, não estou doido. Só olhar um pouquinho aí os nossos robôs, né? As nossas telas de computador, a que estou usando aqui agora na frente, ela cumpre direitinho esse papel. Entende? Principalmente agora nesse tempo de Covid-19 e de coronavírus, nós estamos vivendo esse tempo. Com muitos contatos, mas sem aperto de mão. Aliás, até como é que diz? É orientado para que não tenha contato, entende bem? Que a gente não faça, que a gente não se contata. E aí o que usamos? O meio eletrônico para fazer essa mediação. E aí, meus amigos e minhas amigas, é que nós já temos que começar a pensar o que significa e o que está significando essa experiência sensorial sem usar os sentidos. Essa é uma primeira questão aqui. Tá? Bom, então, tato, mãos. Ficamos assim, tá? Tato, mãos. Agora, visão, olhos. Visão, olhos. Né? Visão, olhos. A mesma questão é o seguinte, porque o que é interessante aqui, o olho enxerga aquilo que reflete nele. Mas o que é interessante do ponto de vista espiritual, psicológico, humano, é como é que nós, na verdade, enxergamos o olhar. Que quando alguém me olha, não é? O primeiro exercício seria o quê? Ver o olhar que me olha. Depois sim vem a interpretação. Se é um olhar de brabeza, se é um olhar de ternura, se é um olhar
de aconchego, né? Se é um olhar de cuidado, né? Não, isso é uma releitura, isso é uma leitura é, posterior, vamos chamar assim. Mas agora, quando alguém te olha, uns olhos te olham, a primeira atitude de quem é olhado é também olhar do outro. Sabe para quê? Não é para observar. Quando a gente observa, já é para descrever. É para reparar. A gente olha para reparar. E quando eu estou nessa postura do reparar, eu estou no espaço da cura, no espaço do cuidado, reparar. Estou no espaço da ética. Por isso que do inglês a palavrinha care, que é cuidado, né? Tem muito a ver com isso. Então, reparar é a dimensão de compromisso que eu tenho com o outro. Por isso, quando eu vou lidar com uma pessoa que está enferma, ou está acamada, nesse caso, eu não vou olhar, só mirar, né? Não. Eu vou reparar. E eu reparo olhando. A sua expressão de rosto, o jeito que ela mexe com as mãos, às vezes o jeito que mexe com os lábios. Né? Quer dizer, há todo um mundo aí nisso que eu estou dizendo. Né? Só aqui, já há todo um mundo aqui. E há uma diferença fundamental entre reparar e entre observar. Beleza? Quem repara tem tempo. Dá tempo. E quem observa passa. Não sei se estou fazendo me entender aqui, entende? Uma coisa é você olhar para uma pedra desenhada, outra coisa é você olhar para uma pessoa sentada em cima de uma pedra por aí. Essa questão que está aqui, tá? Então, a visão tem esse desígnio, né? Quer dizer, no fundo, ela vai construindo o retrato de uma vida saudável. Ela vai construindo o retrato de uma vida saudável. Quase como que fotografar. O olhar é quase que um fotografar. Né? É um fotografar de ambientes, seja de escolas, de igreja, de universidade, né? Enfim, que trazem bem-estar para o corpo. Que trazem bem-estar para o corpo. Então aqui deixa logo já adiantar. A maioria, muitas vezes, dos nossos cansaços, até mesmo dos nossos estresses, das nossas vezes, tristeza, melancolia, está muitas vezes por esse não cuidado. Esse não cuidado no sentido aqui de fazer o reparo do olhar. E ao mesmo tempo, como é que nós guardamos, né, por exemplo, um olhar de uma pessoa amada? Como é que a gente guarda isso? Passei hoje olhando um pouco a história de Romeu e Julieta, né? Tanto o começo como o fim ali dessa obra bonita e cara de Shakespeare, né? Que eu acho que merece ser olhada e sempre, que ela é sempre atual. É de 1500 e pouco, mas está sempre atualíssima esse drama humano. Né? Imagina como Romeu e como Julieta se olharam pela primeira vez. Né? Não é à toa que a gente fala muitas vezes, foi amizade de primeira vista. Ou, no caso dos enamorados, foi amor à primeira vista. Faz todo um sentido. E aí vem logo uma dúvida, mas isso não é nada? Não, se foi só observação, de fato não é nada. Agora, se o olhar primeiro for um olhar de reparação, tem todo um construto aí. Né? Tem toda uma construção aí interessante do ponto de vista subjetivo existencial. Né? Então, os olhos é isso. Né? Quer dizer, a visão igual a olhos. Né? Como a mão, tato igual a mão, visão igual a olhos, nesse sentido. Bom, se é assim, então, estimada comunidade, ou companheiros, se é assim, veja bem, a audição é igual ao ouvido. Compreende? Eu não quero aqui fazer uma leitura metafísica, longe disso, né? Mas a audição em si, ela não há. Ela está ela está no. Né? Como, por exemplo, o tato, enquanto o tato ele não está por aí. É a mão que faz isso. Né? E aí que vem a coisa bonita. Agora, e o ver, a mesma coisa. O ver em si não está por aí. Né? E a mesma coisa, a audição, ela não está por aí. Então, o que é? Que história é essa, então? A audição, quem de fato ou a recepciona ou a acolhe é o ouvido. Aqui, ouvido. E isso o que vai refletindo
uma série de situações que passam pelos nossos ouvidos, que é aquilo que nós chamamos de saluz, de salém, de saúde. Né? A saúde, que vai refletindo toda uma situação de saúde. Né? Então, ouvir e adivinhar sons, ouvir e adivinhar sons de diversos ambientes, é que nós vai criando em nós todo um diferencial de estado no mundo. Chamaria assim, né? Ou seja, são na verdade, charadas sobre os diversos temas, né? Tais como, nós podíamos pegar aqui muitos temas, né? Como a saúde, como já disse, né? O espaço, o espaço propriamente da convivência, que vamos pegar o espaço da universidade, né? O espaço da fábrica, né? O espaço da escola, né? E assim por diante. E também o outro espaço, que é o espaço do corpo humano. Nosso espaço é a geografia ambulante, né? Mas é esse espaço. Não é à toa que na linguagem bíblica vai dizer que o corpo é o templo da morada do Espírito Santo. Já imaginou? Conta a malvadeza com o corpo, né? Eu falava na semana passada. E até do ponto de vista teológico, eu podia até dizer que conta o pecado, né? Quando o corpo é machucado, quando o corpo é sacrificado e assim por diante, não é? Está aqui a questão. Bom, então a audição, ouvido. Agora tem o quarto ponto interessante, o paladar, boca. O paladar, boca. Né? Veja bem, sabores da vida. A gente pode achar que isso é uma colocação muito pobre, muito pouca, né? Quer dizer, sabores, os sabores da vida. Por exemplo, provar e adivinhar um quadro de muitas coisas, ou adivinhar pelo sabor, eu chamaria aqui diferenciados sabores. Interessante, nós temos um canal só para o sabor, mas há uma série de sabores. E, aliás, é os sabores que provocam o específico, é o que diferencia um prato do outro. Né? E pelo sabor se cria verdadeiras arte culinárias. Entende? Olha, arte culinárias. Né? Quer dizer, cozinha, você faz comida, em vista dos sabores, variadamente. Né? Inclusive até pratos. Às vezes tem prato na Itália, a gente vai na Itália, primo piatto, segundo prato, terceiro prato, e assim vai. Né? Depois 3 copos para água, para vinho, outro não sei para as contas. E faz todo sentido, porque é uma educação dos sentidos. Né? Significa não machucar os sentidos. Assim. Eu sei que eu tenho que caminhar muito ainda. Eu sou mal educado do ponto de vista dos sentidos. Além de outros problemas também. Não é? Então, é por esse sabor que a gente vai diferenciar o que é o doce, o que é o salgado interessante, né? O que é o amargo interessante e o que é o azedo interessante. A composição de todos esses elementos é que dá a arte de fazer comida, que é a arte culinária. Certo? Bom, e responder eu chamaria aqui, com toda a confiança, uma pergunta na nossa vida relacionada aos sabores que nós já temos. Porque a pergunta é o seguinte, o que nós ainda não experimentamos? O que ainda é estranho sobre a nossa língua, não é? Que nos causa estranheza total, que não tem ambiente conosco. Muito simples, é só sair do seu país de origem, ir para uma outra cultura, lá logo a gente vai se debater com isso aqui. E vou tornar a afirmar, vamos chamar assim, a ordem cultural, a ordem da diferenciação da convivência humana propriamente dita passa pelo paladar. Alguém pode dizer, mas o que você está falando aqui? Veja bem, saia daqui, como eu já disse uma vez, eu acho por aqui mesmo, né? E vá, por exemplo, experimentar um prato em Afeganistão, que eu não sei nem que comida eles têm não, mas ir lá fazer uma janta com eles. A começar pelo horário e aí por diante. Mas o sabor em si, para ver o que dá. Né? Então, paladar, boca. Paladar, boca. Né?
E olfato, então agora, né? Olfato, nariz. Olfato, nariz. Quer dizer, e aí vem uma questão mais de ordem, eu diria assim, até ética, que a gente, eu até anotei aqui, é, que nós deveríamos perguntar mesmo, o que você inspira e o que você expira para ser feliz? O que você inspira, não é? E expira para ser feliz? Parece uma perguntinha muito ingênua, mas ela, levada a sério, ela faz todo um diferencial na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Por exemplo, escrever mensagens sobre um determinado cheiro para alguém que você gosta, para sua mamãe, para seu namorado, sei lá para quem, né? Outra coisa, também fazer uma projeção dessa mesma questão, diferenciando uma coisa para o seu filho, uma coisa para a sua namorada ou namorado, o que desperta neles desejos, né? E inspiram, você, que eles inspiram, que não provoca nenhum desejo neles. O que eles têm para as suas vidas? Muitas vezes, colega, o conflito humano, a dificuldade humana está aqui nesse problema. Quantas brigas domésticas, né? Porque um gosta do cheiro do peixe e o outro detesta. E a comida tem que ser feita numa panela só e no mesmo espaço, na mesma cozinha. Principalmente agora, nesse tempo de isolamento físico, né? Conta troço tem acontecido. Inclusive, essa coisa horrorosa, essa chaga repugnante social, que é o assassinato de mulheres ou agressão contra as mulheres. Eu tô agora com um grupo aqui da faculdade que eu dou aula, da Integra. Nós estamos pensando nesse assunto, até escrevendo, mas é algo que assustador, né? Os números que encontramos aí, que são registrados ultimamente no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. É assustador. Não é uma questão nova, evidentemente, e também, infelizmente, mas agora se constatou que com esse isolamento obrigatório agora, a violência ficou muito mais desgraçada. Né? E aí vem uma série de coisas que a gente pode observar. Né? Desde a convivência a dois, né? O deitar junto da mesma cama, né? O cheiro, o odor um do outro pode ser muito agradável, né? Mas pode ser também uma coisa dramaticamente terrível. Né? Eu que já tive a chance de andar um pouquinho por esse mundão aí, viajar de ônibus, de carroça, de avião, e enfim, né? de trem também, né? Eu já passei noites, muitas noites ruins, com alguém usando um perfume que me ataca, né? Que me tira o, como é que diz, o ar, né? E tive que viajar à noite. E não podia falar para a pessoa sair dali, né? Porque ela tinha direito de estar sentada naquele lugar. Mas o perfume que ela usava, sinceramente. Então, já pensou o que significa isso? Se o mundo vai ficando dessa maneira, nós vamos chegar um dia que vai ter que ter uma certa tabuleta na entrada, né? Vai perguntar que perfume que você usa. Não sei. Vai ter que haver separar quem tem problema com perfume, sei lá das quantas, ou não se usa perfume, mas aí vem o outro cheiro, né? O outro odor, sem o perfume. Vocês percebem o conflito humano que se estabelece? Quer dizer, isso é todo um problema de cidadania que é. Então dizer que os sentidos não tem problema com a cidadania, que é como é que é a composição da convivência civilizada da humanidade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, desde o cheiro, né? Desde vamos chamar assim, do paladar, não é? A audição, né? Aí você fala, não tem. Põe alguém ficar do lado seu aqui, que no meu caso, às vezes com 2, 3 carros com sons ligados no último KM e com música que a gente ainda detesta, para ver o que se vê com uma noite dessa. Deus me livre. Compreende bem? E aí vai uma série de coisas. Isso provoca, provoca doença. Uma primeira doença que provoca é da ordem psicológica. Daí vem o estresse, daí vem a depressão, daí vem, como é que a gente chamaria aqui, a angústia, enfim, uma série de outras coisas que depois somatizado vai dar problema de úlcera, né? E aí sucessivamente, dor na testa e etc, etc. Certo? Então, então eu diria que nós vamos enfrentar essa situação, na verdade, com toda
não vou dizer tranquilidade, mas com toda a razoabilidade, porque nós temos que conversar sobre isso. Conversar sobre por quê? Porque nós temos que começar a entrar no mundo das crianças, no mundo da adolescência, mesmo no mundo da juventude e mesmo no nosso mundo adultos. Porque me parece que se faz educação de todos os meios, e de todos os fins, e de todas as maneiras, mas parece que mexe como se nós não tivéssemos esses recipientes chamados sentidos. Que aqui tem discussão se tem cinco, se é só cinco, se não tem mais, se não tem o sexto sentido. Eu não estou muito afim de entrar nisso aqui agora. Mas que também nós podemos racionar sobre isso. Entende? Outros que dizem que a parapsicologia não vale niente, não é? Vão devagar com a dor. Os fenômenos paranormais, quem é que capta isso? É o cinco sentido ou é o sexto sentido? O que há aí, não é? E tá aí, o problema está aí. Certo? Então é isso que nós vamos, com muito cuidado, discutir e ver de perto, né? Certo? Muito bem. Opa, veja aqui que a nossa Tereza de Souza, Maria Tereza de Souza, a nossa companheira de trabalho aqui, já está na sintonia. Boa noite, Tereza. Prazer ter você aí. E também o nosso professor Amaro Machado. Ele disse que ele falou que tá ele e a companheira de idade, estamos aqui de olho. Olha ali, muito bom, é? Muito bem, professor. Dê um abraço para também a professora Helena aí. Prazer ter vocês aqui, né? Opa, também temos a companhia da Lúcia Bertolino. Bertolino. Boa noite, Lúcia. Prazer ter você aqui, tá? Eurides. Não acredito, rapaz. Olha como é que é beleza. Eurides. Que maravilha, hein? Muito obrigado, hein? Elas querem uma coisa muito interessante isso aí, né? Já ouvi que os momentos de crises, como a pandemia, despertam o pior e o melhor das pessoas. Interessante. Tenho observado isso. O aumento do índice de violência doméstica é um pouco disso e o pior das pessoas. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua entrada aqui. Eu acho que você observa algo, eu diria, de centro e algo que nós não podemos cuidar. Olha, essa é uma professora, né, trabalha na área da saúde, enfermeira, né? E cuidadosa com todo esse mundo aí. Também, acho também um pouco da psicologia também, não é? E tá aí. Então, o lance que eu trouxe aqui já acaba de ser confirmado por alguém que está realmente na área e no seu dia a dia. Obrigado, professor Eurides. Maldaner, professor Maldaner, que prazer, rapaz. Maldaner, filósofo. Esse foi um estudante muito firme lá em Passo Fundo. E eu acho, se não me engano, hoje o Maldaner está morando em Tocantins, né, Maldaner? Está aí na Unitins. Parabéns. Um prazer ter você aqui, viu? Também meu amigo João Chaveiro. Muito obrigado, João Chaveiro. Boa noite, rapaz. João Chaveiro sempre aí firme. Um irmão, um companheirão, um colaborador nosso aí. Sempre atento também com as coisas sociais, né? Preocupado também. Inclusive aí com a Pestalozzi e companhia, né, João? E é isso aí mesmo, irmão. Também o nosso irmão, meu amigo Kleber Medeiros. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Esse é outro colega que eu gosto muito, que sempre foi um homem das letras, decidido. Hoje está no campo das ciências jurídicas e também trabalha na SUSEP, né, na segurança. É um prazer muito grande ter você aí. E ele disse que está de olhos e ouvidos. Tá ótimo, então. Ai, muito bem. Ah, o Maldani. Isso. É o Instituto Federal do Tocantins, não é? Ótimo, rapaz. Que maravilha. Oh, a Thaís também, querida. Thaís Pereira dos Santos. Muito bem, Thaís. Obrigado pela sua companhia. Também, Thaís, como sempre fala aqui, é uma jovem que nos ajuda aí nas questões de pastoral, na questão social, enfim, no mundo da vida que precisa ser cuidado e compreendido. Muitíssimo obrigado, hein? Fico feliz de ter a companhia de vocês aí. E depois se quiser fazer questões ou comentário como fez a professora Orides, fica à vontade, viu? Sem nenhum problema, tá bom? Beleza? Então vamos passar para
a parte que realmente nos toca aqui, né? A primeira coisa é o seguinte, de tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Eu até vou pegar um pedaço aqui dos mitos gregos para poder traduzir essa situação, né? Quer dizer, no fundo, existia um tempo, né, onde o mundo não era percebido, assim falam os mitos, né, que o mundo não era enxergado, não era percebido. Ora, o que não é visto, né? Não é isso que fala, o que não é visto, o que não é ouvido, o que não é sentido, né? Ou entendido, não existe. Não existe. Aí já temos um problema aí, né? Pensando nisso, alguns deuses, né? E algumas deusas, claro, né? Resolveram o quê? Dar, quer dizer, as 5 entidades, nossa, né? Poderes diferentes, né, de sentir o mundo. Eles foram enviados, né, aqui para, vamos chamar assim, para alguns anos, né, e retornar à morada, né, dos deuses e para realmente receber a escolarização. Né. Agora, cada qual chegou contando o que percebeu de um modo totalmente diverso do outro. Veja bem, isso é uma mitologia, né? Quer dizer que mandou o sentido para cá, cada um observou o mundo, olhou e e etc. E volta e depois vai contar o que sucedeu. Vamos ver. O primeiro, aqui, disse que o mundo era muito quente e muito frio. Já sabem qual é o sentido que está em jogo aqui, né? O outro, o segundo, né? Que o mundo era claro e escuro. Já sabemos. Né? E o terceiro diz que tinha muito barulho, né? E às vezes era muito silencioso. E o quarto, o que ele contou? Ele contou que era salgado, amargo ou doce. Né? E o último narrou em detalhes os horríveis odores dos vulcões e os agradáveis perfumes das flores. Então, veja bem, que bacana, né? Que maneira didática da sabedoria da racionalidade mitológica, né? Que você vai perguntar, você vai prescutar mesmo essa questão dos nossos 5 canais, como é que a gente não sabe explicar isso, de onde é que veio esse negócio. Né? Você deve estar olhando e pensando, mas bom, mas entre um bode, um cabrito, um tatu e nós, desse ponto de vista, somos iguais. Agora, por que que nós, os sentidos, deixa eu brincar aqui, por que que nós, o sentido faz todo sentido? Porque muitas vezes as nossas encrencas estão exatamente por conflitos de sentidos. De sentido aqui fisiológico e biológico. Bom, afinal, que mundo confuso então era esse, né? Que mundo confuso, que confusão danada, né? Era esse mundo. Essa foi a pergunta, vamos chamar assim, que se fizeram os deuses, né, na mitologia. É o caos, entendeu? Aqui o Maldani já deve estar sacando, aqui é o caos grego. Do caos que vem a ordem. Olha a riqueza. Desse sentido, então, olha aqui. O caos que depois estabelece a ordem, chamado o cosmos, né? Então, a ordenança aí são os sentidos regulados. Ou vamos chamar os sentidos, cada um com a sua tarefa. De cheirar, de ouvir, de tocar e assim vai. Me compreende bem? Então, a confusão aqui estava realmente armada. Talvez eu ainda, né? Eu ainda não tenha dito, mas esses poderes foram todos, não é, dados por deuses, foi dados por deuses diferentes. E cada um deles queria puxar, evidentemente, para si, né, para o seu terreno, o quê? A autoria de melhor experimentação do mundo.
compreende? Porque nós sabemos que na mitologia cada expediente tinha um deus. Como o mar tinha um deus que cuidava da cidade, a deusa Atena, e assim sucessivamente. Me compreende bem? A deusa Oceania, né? Cuidava do mar. E aí vai. Então, para cada segmento tinham deuses. E aquilo, por sentido, também foi a mesma coisa. Né? Então, a guerra estava quase armada quando alguém, veja bem, teve a feliz ideia de propor um novo arranjo, uma nova ordem, né? Um novo marco lógico, para usar uma linguagem nossa aqui. Né? Aí a pergunta foi a seguinte: por que não juntamos todas essas experimentações, não é? E criamos uma experiência única e completa do mundo? Pegamos tudo isso, né, os 5 sentidos, se é que dá para dizer assim, e vamos criar um eixo estruturante para dar um sentido único da experiência única, completa do mundo. Beleza. Com isso, então, é o seguinte: a confusão que já estava armada, né, que já estava, como é que diz, posto no tapete, como eles chamam, né? Talvez é algo que nós temos que pensar profundamente, meus amigos e minhas amigas, a nossa, eu diria que, educação. Nós começamos o processo pedagógico, o processo educativo, por onde? Por onde? Por onde começamos? Eu já pensei várias vezes nisso, se bem que não, talvez eu acho que seria voto vencido, né? Por que não começar a alfabetização não pelas letras? E não com lápis na mão? Talvez começar a alfabetização, por exemplo, pelo cheiro. Pôr as crianças, as pequenitas, numa sala para cheirar. Deixa elas resolver o problema lá. Depois põe as crianças em outra sala para escutar. Escutar todo tipo de, vamos chamar assim, de ruído possível. Né? Depois fazer passeio com as crianças por bosques inteiros. Eu tô voando aqui, né? Estou aqui viajando na maionese, pode ser, né? Mas será que isso não traria, do ponto de vista pedagógico, e mesmo aqui subjetivo, pessoas mais inteiradas consigo mesmo e com o mundo e etc. Para depois então vir a grafia? Porque veja bem, se nós vamos olhar, estimados colegas, o nosso mundo ele começa, como é que diz assim, com algo muito interessante. Quando se organiza o cosmos, o que vai se ver enquanto essa amostra organizativa? Atmosferas, não é isso? A atmosfera vai ser a amostra. Que vai acontecer a chuva, o sol, o calor, o vento, o frio e etc. Mas a atmosfera, o cadernão, que vai dar conta disso aí. Uma questão da natureza, da physis, como diziam os gregos. Né? Aí, depois que estabelece isso, como é que o ser humano vai agir? Vai agir fazendo o quê? Pondo essa experiência ou essa visão na tábua, ou na pedra, como a gente chama. Aí vai começar o mundo da grafosfera. Bom, se vai começar o mundo da grafosfera, isso vai se perceber que tudo que está aí é ordenado, tem uma ordenança, não é isso? Daí, por exemplo, na linguagem hegeliana tem uma lógica interna, tem uma lógica intrínseca. Então, vai se falar da chamada logosfera. Veja bem, logosfera. O que é a logosfera? É exatamente olhar para o mundo ao nosso redor e perceber que eu só me entendo e compreendo o mundo porque há uma lógica. Assim é dita. Se há mesmo, isso é outra coisa. Entende? Assim é dita. Há uma lógica lá fora e outra, vamos chamar assim, e outro expediente lógico na minha cabeça. Então eu faço esse encontro dessas duas coisas, eu tenho a inteligência, que é o intus legere, que é a capacidade de ler dentro. A inteligência é essa palavrinha, né? Leger é ler. E untus é dentro. Então, inteligência é a capacidade de ler dentro. Mas o que a gente lê dentro? Essa dimensão que nós chamamos de logosfera.
Bom, então, grafosferas e logosferas é o mundo que veio até o começo vamos chamar aí, da idade moderna. E aí? Da logosferas nós sabemos que há todo esse construto que nós chamamos de cosmocêntrico, ou de cosmocentrismo. Né? Uma visão do mundo a partir da ordem, a partir da beleza. Né? Cosmocêntrico, que vem até aqui a nossa idade moderna, né? Dos anos 1400 e pouco, por aí. Né? Melhor dito ainda, quando se descobre que o Sol está parado e é a Terra que gira. Né? É aí que vai haver esse diferencial do ponto de vista da concepção. E aí se passa então do cosmocêntrico para o antropocêntrico. Né? E essa passagem aqui tem algo fantástico, porque, veja bem, gradativamente, quando está só se contemplando o mundo, a logosfera, a fase oral, okay? E quando começa a copiar o mundo, colocar o mundo na pedra, ou seja, ou na música, ou na escultura, né? ou no desenho, que são essas três coisas, né? E até dá para a gente identificar os três, vamos chamar assim, continentes ou instância, né? Você vai olhar a Grécia é o mundo da escultura. Se a gente vai olhar a Itália, é o mundo da pintura. Se a gente vai olhar a Alemanha, é o mundo da música. Só para a gente ter aqui didaticamente, para a gente saber o que a gente está falando. Beleza. Só que quando chega até aqui, nós temos uma revolução tal que são o mundo das bibliotecas. Né? Centenas e milhares de bibliotecas pelo mundo. Já naquele tempo lá da Alexandria, quando coloca fogo na biblioteca, já era um problema, porque o escrito é perigoso, o que é guardado é perigoso, e aí vai, não é? E assim por diante. Mas o que é o novo agora aqui? É que gradativamente está se passando. Se passou da logosfera, grafosfera, agora está se passando da grafosfera para a videosfera. Quer dizer, hoje a leitura, hoje como é que diz assim, o jeito de grafar o mundo não é mais por grafia a caneta, né? Que é o caso nosso aqui agora. Eu não estou escrevendo nada aqui. Fiz o rascunho, né? Está aqui, evidentemente. Mas eu também nem precisava escrever isso aqui, mas podia estar conversando aqui sem nada de caderno. Então, quer dizer, temos que prestar atenção nisso, sim. O que significa hoje essa visão, ou seja, essa razão visual, que é a razão da videosfera. E a videosfera, o que ela é? Ela é internet, não é? Ela é telefone, ela é... O que mais, meu Deus? Todo esse mundo aí da eletrônica, né? Que está aí a fazer a sua revolução. E olha, o alfabeto hoje eletrônico, eu, no meu caso, estou recém engateando, nem sei se vou chegar às letras, quanto mais chegar, então, a uma fase maior do ponto de vista da posição de onde eu devo estar. Aí a pergunta que fica é o seguinte, mas o que tem a ver isso com os sentidos? O que tem a ver toda essa revolução que eu estou tentando desenhar aqui com os sentidos? Onde é que ficam os sentidos nisso? A questão é que os sentidos estão aí. Como é que a gente conta? Estão aí e estão também atentíssimos. Beleza? Bom, com certeza, se os sentidos estão aí atentos e etc., a pergunta é, para nós, papai, mamãe, ou mesmo educadores, pastores, lá como queiram, né? Médicos e médicas, né? Se nós estamos realmente aprimorando os nossos sentidos, que são essas janelas por onde nós recepcionamos o mundo, e o outro, e a Deus, se queiram, ou, de fato, tudo que está aí está precarizando os sentidos? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Porque nós estamos tratando hoje dos sentidos e cidadania. Não é isso? E cidadania significa o quê? O que é salutar. A pergunta é se o que está ao nosso redor, que nós percebemos muito bem, por isso que foi a primeira pergunta, se isso está, como é que diz assim, qualificando, purificando,
mais os nossos sentidos. Do olhar, do sabor, do olfato, do tato e assim por diante. Aí a gente fica assim, mas o que esse cara quer dizer com isso? Quer dizer coisa simples. Quando a gente fala da solidão, no sentido solipsista, no sentido aqui patológico, é isso que está em jogo. É bem isso que está em jogo. O que, que a gente fala para uma pessoa quando a pessoa às vezes está meio estressada, meio danada, né? Que a gente manda a pessoa fazer uma passeada aí no bosque, pescar ou fazer uma brincadeira que ela gosta, etc. É disso que eu estou falando, minha gente. Não é outra coisa, não. Por isso que eu acho que com uma universidade, uma escola, um jardim de infância, uma catequese, não é? Que não tem de fato o lúdico voltado para os sentidos, nós estamos caminhando para gerar pessoas doidas, pessoas psicopáticas. É simples assim. Pessoas que não têm prazer. Aliás, eu não estou dizendo novidade aqui, né, gente? A maioria das encrencas, por exemplo, conjugais, que eu, pelo menos eu tenho acompanhado, virou e mexeu é lá. São pessoas que vivem sem sabor do matrimônio, das relações sexuais e coisas do gênero. Basta olhar o número assustadores da quantidade de mulheres que não têm orgasmo. Não porque são insuficientes. É porque tem todo um embotamento ao redor disso aí que sufocou nela essa possibilidade, ou seja, de não se dar mais o tempo para. Então aí desgraça mesmo. E muitas vezes se faz um tipo como é que diz, algo assim muito doentio, muito patológico mesmo. Principalmente, volto a falar, principalmente agora, nesse tempo especial que nós estamos vivendo, do isolamento social aí. Não é? Nossa Senhora. Então, eu diria que para isso, na verdade, é necessário, eu chamaria aqui, que os nossos sentidos devem ser calibrados, né? De vez em quando. De vez em quando. Né? Ou afinados. De forma, né, a permitir o quê? Uma aproximação maior com as, eu diria, com as particularidades que o universo ao nosso redor pode nos oferecer. Eu tenho pensado muito nisso, colegas. Talvez estou dizendo aqui coisas que para você não faz muito sentido, né? Mas algumas pessoas valorizam mais algumas percepções que as outras, como já disse, né? E por conta disso acabam por se sentirem o quê? Se sentir o mundo de uma forma distorcida ou até menor. Entra numa volúpia tal que acha que, como é que diz, fazer o que sempre fez naquela velocidade, tudo. Quantas pessoas perderam a capacidade de um gesto muito simples, muito assim, pequeno, mas de uma validade vital para a vida emocional. Por exemplo, alguém que não sabe mais o que é contemplar uma lua, um luar, por exemplo. Uma noite de céu estrelado. Não sabe. Pessoas que não sabem hoje montar num cavalo para tomar uma brisa. Ou mesmo andar num caminho ou numa capoeira aí para sentir vamos chamar assim, o balanço da natureza. Não sabe. Não sabe e nem entende que isso é importante. São pessoas automatizadas. É do carro, do escritório, para casa, da casa, o prato de comida, depois a televisão, depois a cama. Entende? Vai virando essa minhoca sem terra, vamos chamar assim. Quantas dores, não é isso? Dores na mueca, dores nas costas, dor nos olhos, dor no ouvido, boca não sei das quantas. Tá aí o problema. Então, eu quando falo aqui de cidadania e sentido, eu estou querendo aqui dizer exatamente que é preciso voltarmos para isso e talvez achar o local aonde nós podemos, de novo, criar o alfabetismo dos sentidos. E não ficar quantificando se são cinco, se são quatro, ok. Porque muitas vezes essa matematização aí também ela pode também nos trazer muito problema. Né? Então, eu diria que para isso é necessário um poder, colegas, um poder de introspecção.
Aliás, isso eu aprendi lá no Rio Grande do Sul com uma grande amiga minha, psicóloga. Ela me disse isso uma vez, a doutora Rosemary, né, Carrion. Ela me disse que muitas vezes, ela falou para mim, vocês muitas vezes enchem a cabeça de conceito, de categoria, assim ela foi me dizendo, mas são incapazes de voltar para si mesmos, vocês são incapazes de introspecção. Claro, quando ela me falou isso, me caiu na hora já. Aonde? Lá no nosso velho Epicuro. Da vida com ataraxia, não se deixasse perturbar, ataraxia. Por exemplo, nesse tempo até a gente foi falando, né? Nessa época de coronavírus, né? De Covid-19. Se a gente não aprende o caminho de volta, ou seja, que a doutora chamou de introspecção, esse coronavírus só trouxe o quê? Perturbação, desgraça, tristeza e essa porcaria que está já rendendo, que é a agressão contra as mulheres. Aliás, impressionante, né? Por que as mulheres, mais uma vez, têm que pagar o preço? Né? É impressionante. Entrou o tal do pecado do mundo, através de Adão e Eva, que negócio todo aqui, não quero aqui machucar a sutileza, tá? Mas quem que foi a grande culpada dessa coisa aí? A mulher. Foi ela que comeu a fruta que não podia e passou a frutinha pro Adão e assim por diante. Ah, que história é essa, né? E aí vai, outras coisas, né? Vou dizer uma coisa mais dura aqui, né? Quando tem que fazer, quando você tem que fazer a iniciação sexual, para que o menino pudesse aprender bem como faz a coisa, né? Era feito com as prostitutas. Quem é que gerou as prostitutas? Mais uma vez, vítima. E aí vai. Por quê? Agora vem o coronavírus, essa desgraça ruim aí, que está nos deixando assim de cabelo em pé, até no aspecto, eu diria assim, da nossa civilização e também da nossa capacidade cidadã. Agora a gente vem com esse número miserável aí do assassinato e espancamento de mulheres. Meu Deus do céu. Por que essa agressividade, né? Onde é que está? Por quê? Qual é o ponto? O que a mulher oferece de tão especial para receber pancada e chute, né? É o corpo? O que é que leva esses machões capurentos aí ter essas atitudes? Que não justifica. Não justifica. Então, para isso é necessário um poder de introspecção, como eu já disse. Ou seja, e a gente fazer isso um a um, né? Ir se isolando, ir isolando os sentidos, né? E aproveitando o máximo que ele pode oferecer. O que é isolar o sentido aqui? Não é anular. É o seguinte, ó. Você vai ouvir. Hoje eu vou tirar o dia para ouvir. Deixa eu olhar meu esqueminha aqui. Vai tirar o dia para ouvir. Claro. Então você vai pegar um caderneta, né, se quiser. Você ouviu passos. Quantos passos você ouviu? Não estou viajando maionese aqui não, colegas. Isso aqui é algo, ou a gente começa a levar a sério isso, ou de fato, eu diria, a psicose social vai pegar todos nós, de um jeito ou de outro. Infelizmente. Você vai ouvir o passo. Depois, você pode ter um dia só para ouvir, como eu já disse aqui, né? Ouvir canto de pássaros, esturro de boi, de touro, latido de cachorro, o cocal, sei lá, o grunhir de outros animais, das angolistas, assim por diante. Eu tenho uma amiga mesmo aqui em Caldas, que ela faz isso, é uma advogada, ela tem fazenda com sua família, ela desloca para lá, leva os bichinhos juntos, faz o tratamento dele, conversa com os bichinhos, volta, tenta e etc. E a gente, muitas vezes a gente fala, mas que coisa, vamos começar a fazer isso com nossas crianças para ver. Agora na sociedade que chuta gato, que joga água quente em cachorro, que não suporta não sei o que, aí a coisa fica realmente muitíssimo complicada. Então essa é uma questão. Outra situação. Que tal um dia dizer eu vou sentir o aroma, esquecido em nossa roupa. Pode ser doido. Eu tinha uma irmã, não tem uma irmã muito querida, não vou falar o nome dela aqui que ela pode escutar, não vai achar bom, mas ela tinha mania não, o costume, olha aqui, mania nada, ela tinha o costume
E passava a roupa e na hora de guardar cheirava demoradamente. Isso lá em casa era um problema. Nossa senhora, quanta coisa que essa menina, né? O que ela estava fazendo? Apenas o quê? Degustando. Quer dizer, dando asas, o quê? Ao aroma de uma roupa passada depois com algum preparo que é dado. Hoje a gente joga tudo em cima da roupa, mete, vai, povo, veste e acabou. Nós temos violência com tudo, até com o prato, né? E assim vai, né? Outra coisa, aprender a saborear algo. Quem sabe ir lá naquela fruta que você gosta, lá na roça, o cajuzinho que você nunca mais pegou, pega um cajuzinho, senta em cima de um toco e degusta esse cajuzinho. Sente, né? Esse mel do cajuzinho. Mas isso, fazer isso não na volúpia. Eu tô dizendo que eu estou fazendo, mas não na volúpia. Você vai para fazenda, você come a jaca, come a cana, o requeijão, come o churrasco e tudo e volta para casa com dor de cabeça, ainda reclamando, né? Grande coisa, né? Grande coisa. Põe tudo dentro do tanque, que é que o motor funciona. Aí não tem jeito, em algum lugar tem que estourar, não é? Então eu diria, colegas, que é muito importante eu diria, esses tipos de singularidades. Por exemplo, a questão da mesa. A mesa. A mesa não é só lugar de bater copo, bater prato, bater garfo e engolir comida. Ou engolir o que está ali. A mesa é o lugar de celebrar o comer juntos antes de tudo. Porque o ato fisiológico qualquer animal faz. Entende? Agora o ato de você sentar à mesa e degustar, como é que diz, juntos, aquele momento sagrado que é o momento de partilhar o pão, isso tem um outro sentido, por amor de Deus. Só que tudo hoje virou fast food, né? Você não cuidar até nas missas, está acontecendo isso. A pressa, não sei o que, pá, pá, tudo. Então, aprender isso. E quando você tem uma mesa silenciosa, quando você tem uma mesa que se come celebrando, a comida tem um outro sentido. Eu vivenciei isso na minha estada na França e também na Itália. Lá eu pude assim, vivenciar muito o que é o momento da mesa. Meu Deus do céu. Na Alemanha também, quando eu estive também. O Bertilo, você me ouviu, né, Bertilo? Lembra daquela família maravilhosa que nos acolheu lá em Bochum, na Alemanha, né? Você vindo aqueles pratos. Quer dizer, cada prato parecia que era um manjar dos deuses, né? Fantástico, que saudade, viu? Claro, eu lá só degustando, não sabia falar alemão, né? Mas degustando. Outra coisa, perceber o calor do sol na pele. Como nós não fazemos isso mais, né? Não é se esturricar no sol, isso é outra loucura, não é? Não se trata disso. Mas eu digo assim, aquele sol, que nem hoje à tarde, tá um sol maravilhoso. Sair por aí e deixar o sol bater no seu rosto, e você saber que você está recepcionando o sol no seu rosto. Muda tudo. Depois, essa questão eu diria que do toque, né? Como nós perdemos isso, né? A questão do toque. Experimente começar a fazer isso, né? Tocar as pessoas, principalmente as pessoas fragilizadas, né? Eu quando vou aqui, por exemplo, visitar o abrigo dos nossos irmãos vovôs, dos nossos velhinhos e velhinhas, eu não faço muito discurso para eles não, mas o toque, o apertar de mão, né? O abraço que de vez em quando eu fazia, porque agora está proibido, mas quero voltar logo lá. Isso é fantástico. Aí logo vem os apressados, mas isso é carência afetiva. Então vai com o teu discurso e fica a tua carência afetiva aonde quiser. Faz bem e ponto. Uma pessoa que está aí acamada. De repente chega alguém, impõe as mãos, ao impor as mãos, né? Que perdemos tanto isso. Impor as mãos na cabeça de alguém e desejar a saúde, desejar a paz, desejar o bem-estar. Para quem recebe um toque desse, é um refrigerante para a alma e para o corpo. Com certeza que é. Certo? Outro toque também, né? De uma pétala de rosa em nossa pele, né? Passar pelo meio do jardim. Eu lembro do meu finado pai, hoje eu consigo entender. O meu pai, o seu jeito sertanejo, ele fazia isso. De vez em quando, as tardezinhas, isso me arrepia muito, viu, gente? Porque é uma saudade desse homem que tá doido. Ele passava pelo meio do nosso gado,
No meio do pasto que tinha lá, horas e horas, vem suviando a sua música preferida, que é Soldado de Matão, e pronto. E o gado parece que entrar com meu pai, tem o gado não berrava, entende? Parece que o gado entrava naquela sintonia. A gente escutava o pai passando no meio do gado, né? Outra vez, quando eu vi meu pai chegar da cidade dos domingos, convidar eu e meu irmão, que já é também falecido, Joaquim, e vamos para a lavoura. A gente ficava rindo dele, nós ia para a lavoura passar. Claro, aí que eu descobri arrancar um pezinho aqui lá de inso, de mato, né? Mas era o jeito de passar pela natureza, deixar se tocar pelo, como é que diz, pelo aroma, pelo cheiro do arroz, do milho, que plantava-se muito lá em casa. A gente fica fino depois, né? Aí senta aqui, meu, aqui, senta aqui numa birosca, começa aqui, vem, fica aqui 12 horas sentadinho aqui, achando que isso aqui é o supra-sumo da batateira, né? Estou terminando, colegas. Então devemos, portanto, fazer desta capacidade, eu diria que única, um meio de interação com o ambiente. Não vou falar meio ambiente porque, não sei não, é ambiente mesmo. O ambiente mesmo sempre é ambiente inteiro e ponto. Meio ambiente e outro pedaço, o que acontece? Né? Então, com o ambiente, com a paisagem da sua casa. O ambiente é um dos todo, e a paisagem é o recorte que se dá do ambiente. Fazer isso, né? Às vezes você com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, muitas vezes não precisa estar fazendo coisa. Porque muita gente acha que namorar, muita gente acha que como é que diz, estar a dois é fazer coisa um com o outro, né? Não, não é não. O verdadeiro namoro mesmo é contemplar a si, a dois e o que está em volta. Aí depois pode ocorrer o beijo, o abraço, etc. É bem diferente. Quem cai só nesse mundo achando que tem que fazer coisa com o outro, o que está ao redor passa. E aí você me desculpa dizer que a palavra dura. Muitas vezes passa a ser uma relação idiota. Porque o idiota é aquele que não vê as coisas que passam ao redor. É o idiotem, da palavra grega idiotia, né? Idiotem. Esse é o perigo terrível. Né? E quem vive sempre desse jeito, como é que diz, quase que salvando o outro, é um passinho para se enjoar do outro. Porque não tem novidade, não deixa entrar ar novo na relação. Aí se enjoa, você fica enjoado, fica, como é que diz, já satisfeito, entre aspas, um do outro. E a relação amorosa não pode ser expediente, né? Ou coisa marcada na agenda. Opa, agora chegou o momento de. Não se trata disso. A relação amorosa, ela é uma gratuidade, portanto ela é uma graça. Ela acontece, ela sucede. Então eu diria que uma interface biológica, veja, uma interface biológica e neural capaz de transformar informação genérica em emoções internas. É isso que está faltando, ao meu ver, para nós nessa nossa atualidade. Como é que a gente faz isso? Né? Uma interface biológica que passa desde da minha questão sexual e etc. E até dos meus nervos, né? Neural, dos meus nervos, do coração e tudo isso. Que eu recebo informações às 24 horas por dia e são genéricas, né? E como é que eu vou transformar isso em emoções internas vitais? Isso é um problema para mim de pedagogia e de educação. Viver, na verdade, colegas, ao meu ver, é pegar 5 estranhos, né, que habitam em nós. Veja bem, viver é pegar cinco estranhos, 5 estrangeiros, né, que habitam em nós e transformar em nossos melhores 5 amigos. Certo? Melhores 5 amigos. 5 sentidos, é isso que eu estou dizendo aqui. Não sei se estou enjoando vocês, mas eu estou um pouco preocupado com isso, porque, na verdade, esse nosso tempo que nós estamos vivendo, ele tem que estar sendo um tempo para isso. Aí você fala, mas o que é isso? Não, quer ver? Fazer retiro. Por exemplo, fazer retiro espiritual, que eu já orientei e também já fiz vários na minha vida, graças a Deus. Mas o retiro que não te leva você para essa experiência interior, que é realmente transformar o de fora para dentro, não vale nada. É um dia que você ficou lá quieto, lá, amontoado, sei lá o que, essas coisas. É outra coisa. Entende?
Outra coisa, você já reparou quantas coisas diferentes, né? Quantas coisas diferentes o nosso corpo é capaz de fazer? Já pensou nisso alguma vez? Desde tocar violão, fazer um bom bife, andar de bicicleta, chutar uma bola, cantar e assim por diante. Podemos perceber o ambiente vendo, ouvindo, cheirando, apalpando e sentindo sabores. Eu estou propondo isso nessa noite aqui hoje. Para mim, falar de saúde, dos cinco sentidos, do corpo, é isso aqui. É você viver, não importa o tamanho do mundo que você está. Aqui não precisa estar ter uma Amazônia inteira para você. Não, pode ser 4 metros quadrados. Eu, quando trabalhava com os presos em Passo Fundo, acho que o Cléo vai lembrar disso, uma das proposições era essa. Hein? Quer dizer, ensinar para os presos o que é fazer de 4 metros quadrados a cidadania completa. Os que levaram a sério, deu certo. Porque os caras que você imagina um cara que está aí preso, condenado a 30 anos de cadeia nas costas. Se ele não fazer daquilo ali o seu mundo, desse ponto de vista aqui, o que sobra para ele? Dá um tiro na boca, ou ficar a cabeça na grade e acabasse. Né? Então, ouvindo, cheirando, vendo, apalpando e sentindo sabores, eu acho que é isso que vai nos dar a qualidade de vida vital. Recebemos informações, né, sobre o meio ambiente que nos cerca todo dia e toda hora. Toda hora nós recebemos isso. Ao processá-las em nosso cérebro, né, nós diz assim, nós as interpretamos, quer dizer, conversamos com ela, interpretamos, né, fazemos aqui a hermenêutica, né, seja como sinais de perigo, não é isso? Sensação agradáveis ou desagradáveis. Todo dia e toda hora nós estamos passando por isso. Tanto da ordem psicológica como da ordem fisiológica. Todo dia. Sensação agradável e sensações desagradáveis. Né? Depois dessas interpretações, né, dessas leituras, respondemos aos estímulos do ambiente, interagindo com ele. Não sei se acho aqui deve ter uma psicóloga, vou olhar daqui a pouco, a psicóloga Sandra deve estar nos acompanhando, foi dela que eu aprendi isso aqui. Ela que trabalha, é uma terapêutica nossa aí, e faz um trabalho muito interessante na comunidade e também no seu consultório. Nossos corpos podem fazer diversas coisas que uma máquina não é capaz. Isso é óbvio, né? Nosso corpo pode fazer isso tranquilamente. Agora o que fica é o seguinte, como você, né? Como você sabe o que está acontecendo ao seu redor? Né? Como você sabe? Volta a pergunta de novo. Mas como é que você vai detectar isso? Como é que você sabe o que está acontecendo ao seu redor? Né? Como é que você sabe que está recebendo tais informações? Né? Por esse ambiente onde você está, através já dos 5 amigos ou dos 5 sentidos que nós falamos. Né? Então, essa, eu diria assim, é o ponto, eu diria, fantástico que nós temos que fazer e fazer com uma certa paciência e urgência. Né? Esse é o ponto que eu acho que ele está aí para nos a dizer. Né? Ok. Bom, vamos ver se tem mais algum companheiro. Opa! Olídia Rosim. Prazer, Olídia, hein? Que maravilha. Muito obrigado mesmo. Paulo Inácio, também está aí, muito obrigado, hein? Ah, meu primão de Piracicaba. Um abraço, rapaz, hein? Ô Simão, professor Simão. Que prazer, Simão, hein? Simão intelectual aqui, orgânico, muito preocupado com a dimensão, eu diria, pedagógica e também sociológica, histórico-crítica, muito preocupado e também um professor que eu conheci aqui que é engajado exatamente nessa luta aí da cidadania ativa. Simão, um abração, hein? Prazer ter você aí. Uhum. Ele continua escrevendo. Passear na capoeira é boa, né? Ele tá achando interessante isso aqui. Ele falou que quando criança fez muito isso, né? E é bom, não é, Simão? Imagina se não. Né? A Lúcia também. Ô, Juvenilson. Juvenilson, amigão. Muito obrigado você, hein? Obrigado você mesmo. Uhum. Olha ali o Eni, o nosso jornalista fantástico lá de Passo Fundo.
Muito obrigado, rapaz. Hein? Amigo de longa data, sim, claro que somos amigos de longas datas e longos dias, né? E, pois é, eu sinto falta dos seus artigos, rapaz. Aqui eu estou falando aqui, talvez os outros colegas não. Tô pegando o professor Enir, é um jornalista que trabalhou muito tempo lá no jornal chamado Diário da Manhã, tanto em Carazinho como Passo Fundo. E quando eu queria saber algumas coisas do cotidiano da conjuntura política, eu já ia na coluna certa dele para tomar e ler, e ali já me refrescava no refrigério. E hoje ele é assessor jornalista, se não me engano, da Rede Notre Dame, né? Era, pelo menos no meu tempo. Um abração, meu amigo. Olha o Odair também, nosso colegão aí, hein? Companheirão mesmo, que nos ajuda muito aqui. Muito obrigado, rapaz. Obrigado mesmo. Enciclopédia, ele disse que não, rapaz, pouquinha coisa. Não, pouquinha coisa. Então tá, muito obrigado e fico feliz de ter vocês aí na escuta e na companhia. E já, como é que vamos dar o passo para nós terminar o nosso lance aqui. Bom? Beleza, então com isso, colegas, eu vejo o seguinte, que a visão nós temos que recompô-la. Que recuperando essa luminosidade, que é mais do que luz química. A luz que nos abastece. Não sei se eu consigo fazer aqui. Por exemplo, um olhar de uma criança, por exemplo. É disso que eu estou falando. É algo que te esclarece, que te ilumeia, te dá perspectiva. Né? Outra coisa que eu gostaria de dizer também aqui com muito cuidado é o seguinte, colegas. As imagens que nós temos. Né? Que imagens nós carregamos conosco e dentro de nós? O que é que nós fazemos com elas? Não precisa me responder, eu só estou por isso aqui. As imagens. Que nós retiramos do meio. Que nós tiramos aí do meio. Ou seja, nós temos que observar que os nossos olhos é algo muito interessante. Mas de vez em quando seria interessante observar os nossos olhos no espelho. Porque muitas vezes, vou dizer uma coisa que também meio brincando, muitas vezes a não aproximação de pessoas conosco é o nosso olhar. Uma coisa é o olhar da ternura da ovelhinha, né? Outra coisa é o olhar vesgo do cascavel acuado de cachorro, né? Entende? E a gente pode carregar um olhar desse de medo o resto da vida. As pessoas que sofreu medo ou que sofreu susto na vida e que não conseguiu, como é que diz, resolver isso dentro de si, são pessoas que andam estataladas, né? São pessoas que apanhou muito, ou que foi muito agredida. Eu, por exemplo, quando eu vou conversar aqui, não vou dizer aqui porque é muito perigoso, porque eu tenho muita gente. Quando eu converso com as pessoas por aí, principalmente novo com as mulheres, normalmente é quase sintomático. Quando a mulher sofre agressão, que ela está negando para você, você manda ela sentar, você dá ela um copo de água, e de repente você começa a ver os olhos. Que tem mulher que não consegue mais chorar, né? É tão sofrido que já está pedrificado. E aí eu vou te falar uma coisa, aí para você cavar a água ali, você tem que ser ligeiro e muito cuidadoso, porque senão você não cava nada mesmo. Semana passada foi típico. Eu atendi um casal, que essa senhora não, ela não tirou o olho de mim, mas aquele olho assim, estava rangido, né? Estatalado. Então tá aqui o problema. Eu acho que a gente tem que olhar isso. Né? Quer dizer, observar nossos olhos no espelho. Observar hoje, daqui a mais 2 dias observa de novo. Aliás, eu fico muito suspeitado de casa que não tem espelho, viu? Tudo bem. De repente você verá uma bolinha bem preta no centro da região colorida. Aí vai, né? É a pupila, né? Essa aí. É, mas o que é pupila, né? O que é pupila? Nada mais do que, veja bem, um orifício que deixa passar a luz. Isso é a pupila. Por isso, a pupila dos meus olhos. A pupila dos meus olhos é onde vem o mais sagrado que é a luz. Simples assim, né? É... por exemplo, você que está aqui, que estamos aqui conversando, você já saiu, estou olhando para você agora aqui, ó. Você já saiu de um local escuro e entrou em outro ambiente bem claro? Pá, uma vez já fez isso? O que aconteceu?
Provavelmente, né? Provavelmente você ficou ofuscado e confuso, não é isso? Faça esse teste de vez em quando, ensina para as crianças a fazer isso de vez em quando. Muito importante, tá? A audição também, nós já falamos dela, né? Eu penso, colegas, que na verdade nós temos que dar conta do pavilhão que nós temos, cuidar dele. E estou brincando aqui, o pavilhão, o que é? O pavilhão auditivo. A nossa orelha externa, ou seja, que concentra o quê? E capta o som para o quê? Para podermos ouvir os sons da natureza. Os sons fortes e fracos, graves e agudos, etc. Não importa aqui, né? Então, por isso, colegas, que nós possuímos duas orelhas, como diz o italiano, duas orecchias, né? Quer dizer, duas orelhas, uma de cada lado, evidentemente, né? Conseguimos localizar a que distância se encontra o emissor de som, não é? Percebemos a diferença da chegada, né? Do som nas duas diferentes orelhas. Claro que nós percebemos isso. Quer dizer, desse modo, podemos calcular a que distância nós podemos estar do outro e com o outro. Né? Por isso eu vou dizer uma coisa muito horrível aqui. Eu quando vejo não, algumas coisas que acontecem, que os tutoradores, muitos dos tutoradores, as primeiras coisas que eles fazem é ofender o ouvido, você sabe disso, né? Coloca a chamada cigarrinha. Frei Beto sabe contar isso. O Frei Tito, que foi seu colega e depois não aguentou e suicidou lá em Lyon, na França, foi isso. Meteram uma cigarrinha no ouvido dele que ele não conseguiu mais tirar nada do que esse diabo de cigarro do ouvido. Quando o torturador também corta a orelha do torturado, né? Pronto, se foi. Tirou essa duas parabólica nossa aqui, do ponto de vista de audição, não é que a gente deixa de ouvir, hein? A gente só fica escutando uma coisa só. Quer deixar uma pessoa louca em questão de 5 minutos, mete um bip no seu ouvido, aí alguns desce 10 aí, deixa aí uma meia hora para ver. Deus me livre, não quero nem estar falando disso. Tá? Então, desse modo, podemos calcular a que distância encontra-se o emissor, né? Como eu já falei aqui. Nossas orelhas captam e concentram as vibrações do ar, né? Ou melhor, as ondas sonoras que passam para a parte interna do nosso aparelho auditivo. E assim vai, né? Isso eu estou olhando aqui porque eu anotei aqui exatamente, colega. Anotar aqui, depois que eu fui pegar hoje, né? As membranas que, na verdade, que separam as orelhas externas das médias, e aí vai uma série de outra coisa. Até isso, eu me sinto analfabeto. Bom, e por último, eu queria deixar aqui ainda para nós uma reflexão. Talvez o seguinte, ó, podemos adivinhar o que está no forno apenas pelo cheiro, não é isso? Sentimos no ar da cozinha, olfato, graças a Deus, né? Quer dizer, ali no forno, que a informação é transformada para ser conduzida através do nervo do olfato, né? Ou do olfatório e assim até o cérebro, onde será dado o nome, será codificada. Por isso eu volto a não insistir. A educação devia começar pelos sentidos. Mas tem gente que vai falar, não, mas quando vai se educar uma criança, ali já está não, ali está o sentido alienado. Uma coisa agora vamos cheirar, agora vamos ouvir, agora vamos experimentar, agora vamos tocar. É diferente. Compreende? Eu vou dizer uma coisa que talvez possa ser ruim, mas acho que não é problema. Pessoas que me procuram que tem problema com falecimento, com cadáver, né? Já tem vários casos, inclusive em Passo Fundo, muitos casos mesmo, né? Uma da primeira terapia que a gente faz é fazer a pessoa tocar no cadáver. Olha, até você convencer uma pessoa a fazer isso, porque olha onde é que está o problema. Mas fala, mas André, você tá doido? Não, não tô doido. Tem gente que não sabe abraçar, meus irmãos. Vou tornar a dizer, tem gente que não sabe beijar. Porque é ruim, porque é maldoso, porque é bruto? Não. Porque não foi educado, não aprendeu. Entende? Tem analfabeto das letras e tem analfabeto também afetivo. Os dois são dramáticos, os dois são um problema de direitos humanos. Agora, o bem alfabetizado das letras e analfabeto afetivo, esse, como é que diz? É uma beiradinha para virar monstro. Ele acha que sabe tudo, entendeu? Bom, já a nossa pele nos permite perceber a textura, né,
dos materiais, né? Assim como a temperatura dos objetos, né? Pelas diferenças de pressão, né? Captando as variações, as energias térmicas e ainda as sensações de dor, né? E aí podemos, colegas, sentir a suavidade do revestimento externo de um pêssego, né? O calor do corpo de uma criança, né? Meu Deus. Eu estou falando demais já hoje aqui, mas quando vejo certos fulanos pegar a criança no colo, eu fico olhando, parece que está pegando um montoado de torinha de angico, né? Mas tá, ok. Uma outra questão. Segurar no colo e a maciez da pele de um corpo que acariciamos, né? Seja ele seu namorado, sua mulher, sei lá o quê, né? Sem essas informações, nossas sensações de prazer seriam, eu chamaria aqui, diminutas. Poderíamos nos queimar e nos machucarmos, não é? E machucaríamos mesmo de verdade, com frequência, se a gente não tivesse essas habilidades, né? Os receptores, né, do tato, de perceberem, o que vai percebendo, né, as diferenças, né, de pressão, que é o receptor de pressão, vamos chamar assim mesmo, né, que traduzem informações recebidas pelo contato. O contato te dá isso, mas depois você vai esparramando ela pelo corpo afora. Uma coberta quente ou mais quente, sei lá, que esse casaco que eu estou usando aqui, se ele está bem bom agora na temperatura, se você precisa de mais um, quer dizer, esse é o tato que dá isso, mas depois o seu corpo que vai dando essas miúças do desdobramento do tato, que vai virando o contato. Me compreende bem? Bom, acho que está bem aqui, né, colegas? E aí eu termino então a nossa conversa mesmo, para valer. Para valer não, aqui, né, pelo menos. Uma coisa que eu notei, que é o último ponto que está aqui, que é exatamente o quê? Essa questão do paladar, né? Mesmo com os olhos, mesmo com os olhos vedados e o nariz tapados, né, somos capazes de identificar um alimento que é colocado dentro da nossa boca, né? Esse sentido é o paladar. Esse sentido é o paladar. Quer dizer, partículas se desprendem do alimento e se dissolve na nossa boca, né? Ou seja, onde a informação ou as informações é transformada para ser conduzida até o cérebro, como a mesma coisa para trás, né? Que vai decodificá-la. O que é decodificá-la? Vai dizer tá azedo, tá salgado, tá amargo, entende? Você recebe algo geral e depois o seu cérebro, como é que chama? Há um aprendizado interno que você classifica as coisas do azedo, do amargo e do doce e assim por diante, e do salgado. Compreende bem? E aí vem uma discussão danada. E as pessoas que não gostam daquilo, o que foi? Muitas vezes é porque houve um problema nessa decodificação. Tá? Depois eu quero contar o exemplo da minha mãe, se você tem paciência, eu quero contar aí para nós encerrar. Os seres humanos distinguem as sensações de doce, salgado, azedo, amargo, como já disse, o quê? Através das desgustativas. O camarada lá, como é que chama? O degustador de vinho, né? Claro, ele afinou isso aí de tal maneira que ele tem educação para isso, né? Bom, então para sentirmos os diferentes sabores, né? Os agrupamentos atômicos dos alimentos são dissolvidos pela água, né, existente em nossa boca, que é a que nós chamamos de saliva, e estimulam nossos receptores gustativos, se é assim que é essa palavra, que é gustativos, existente no nosso paladar. Então, colegas, eu diria, nossos sentidos são impressionados, né, pela matéria e a energia, e assim nosso organismo, veja bem, entra em contato com o meio ambiente. No entanto,
nossos órgãos, né, dos sentidos são limitados. Podem e também percebe apenas o quê? Uma determinada quantidade de comprimentos, vamos chamar assim, de ondas luminosas, sonoras e etc. De modo mesmo aqui, que o nosso corpo suporta, veja bem, que o nosso corpo suporta somente uma determinada quantidade de pressão. Podem pensar. Por que a gente come demais, bebe demais, e desgrava, sei lá o que, né? De repente, um pouco já está proibido, não sei do que, etc. Né? Mas o homem, o ser humano, passou a criar o que? Muitos instrumentos, nós sabemos, não é isso? Para ampliar o que? Essa percepção, essa condição do mundo, podendo o quê? Enxergar objetos cada vez menores e maiores, que são as nossas máquinas, que são os nossos talheres, nossos garfos. Né? Vocês imaginam o que é uma revolução? Inventar uma panela, inventar uma concha, inventar um prato, inventar um copo, inventar um garfo e uma colher. Hoje é tranquilo, mas isso é algo revolucionaríssimo, né? Que é o quê? É o sentido se pondo para fora, o sentido tem ânsia de. Então, quando eu invento as máquinas, a tecnologia, etc., não é nada mais do que a extensão dos sentidos. Claro, estou dizendo o óbvio aqui, ululante, né? O óculos que eu estou usando aqui é a extensão do sentido. Mas extensão por quê? Porque esse sentido está com defeito. Então vem aquela velha história do Aristóteles, do filósofo Aristóteles, né? Ele vai dizer que o sentido não falham. Ele vai dizer assim, ah, mas pode ser que. Não, se falha, não é o sentido, é porque está com defeito o sentido. Então aí é um todo debate. Aí vem aquela pergunta: o conhecimento vem pelos sentidos, pela sensibilidade, ou o conhecimento vem só pelo intelecto, pelo entendimento, só pelo espírito? Esse é o debate que fica. Mas entre racionalismo e empirismo, ou entre sensibilidade e entendimento, eu prefiro agora meter uma pedagogia, eu chamaria assim, uma pedagogia da vivência. Uma pedagogia da convivência. Esse é o desafio que eu deixaria aqui hoje, para que nós possamos pensar corpo, sentidos, saúde e cidadania. Eu penso que um dia nós levar um pouco mais a sério, não porque eu falei, mas o que eu tentei colocar aqui, eu penso que a escola, o lugar que nós estamos vai ser muito mais agradável. Aí o aprender passa a ser realmente um prazer. E como prometi da minha mãe é o seguinte, minha mãe é lá no Mato Grosso, vou falar que ela já é falecida e acho que não vai ter problema, e também quem estava no mercado na época também já todos partiram para casa do pai, né? Minha mãe, ela gostava de comer, como é que chama? Carne moída empanada como é que chama? Meu Deus, com repolho. Ela fazia e comia assim como se estivesse comendo os caviares dos céus. E nós tínhamos um tio muito danado, tio Zé Pedro. Um dia ele falou, eu vou fazer a Maria comer outra coisa. Porque ela tinha pavor no Mato Grosso de comer o tal do miolo do porco. Lá tinha esse costume de comer o miolo. Matava o porco, já rachava a cabeça, fazia, cozinhava. Lá tinha um jeito de cozinhar, metia sal, a cebola e comia aquele troço. E era também enrolado na coisa do repolho. Eu nunca comi, mas eu vi muito fazer isso. E um dia chamaram a mãe lá. E até meu pai, lembro meu pai como hoje. Olha, não faça isso que vai arrumar uma inimiga. Não, eu vou assim. Tá. Aí fez lá, ajeitou e tudo. E chamou a mãe. E ela serviu o prato. E comeu aquele negócio de rachar, né? Aí eu disse pra ele, o que, é que você comeu mesmo? Mas gostou? Ela falou, comi empada, não sei das quantas lá de. Ele falou, não, você comeu o que, que você não gosta? Você comeu miolo de porco. Ela falou, mentira, sim, comeu. Aí ele foi lá fora, pegou a cabeça do porco e mostrou pra ela lá o oco lá de onde tinha tirado o miolo. Sabe qual é que foi a atitude da minha mãe? Foi direto pro banheiro, jogar tudo fora. A pergunta que fica é o seguinte, colegas: o que a minha mãe comeu? Se meu tio não tivesse dado esse código para ela, ela tinha comido o miolo do porco e tinha ido para casa com uma digestão fantástica. Mas ele deu o código, ela viu que era mesmo, então fez todo um reverse stress no seu organismo. Então muitas vezes o sentido também tem que estar combinado com as ideias. Então minha mãe, na verdade, antes ela tinha comido uma ideia. E quando ela viu que eu não comeu aquela ideia, ela foi vomitar a ideia fora, que foi como é que diz, o cérebro do porco. Certo? Então isso é para nós pensar o que é falar do que nós estamos falando hoje aqui, com todo o sentido, tá? Beleza? Ótimo, então. Então nós vamos encerrando por aqui. E
Opa, tá aqui também a Nilva Benicar. Que prazer, Nilva. Muito prazer. Um abraço mesmo. Pessoal de Passo Fundo, maravilha, hein? Saudade da Nilva Benicar, grande contadora. Isso aí. Então tá, colegas. Então por aqui eu vou parando, agradecendo muito a companhia de vocês aí, que eu achei muito agradável, né? Aí estar com vocês e numa próxima a gente vai se encontrar para conversar mais outros assuntos aí, se é que vocês vão ter paciência para fazer isso, tá? Então, um grande abraço, tudo de bom e vamos prosseguir a caminhada para encontrar nesse belo jardim chamado natureza. Tudo de bom.